Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escrita Militar. Meu nome é Larissa, eu sou professora de redação para concursos militares. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o que vocês precisam saber para fazer a prova do concurso de vocês, do concurso militar que vocês vão prestar. Então, eu vejo uns alunos assim me mandando mensagem perguntando: professora, como que eu faço para saber o que colocar na redação? Professora, eu posso pesquisar em casa antes de escrever a redação para poder treinar? Professora, eu não sei nada sobre o assunto. E a pergunta que fica é: o que vocês precisam saber para fazer a redação, né? A primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é que saber demais sobre um determinado assunto, saber muita coisa sobre aquele assunto, pode sim te atrapalhar na hora da prova, pode te atrapalhar muito na hora da prova. Por quê? Antes do aluno começar a fazer redação, ele precisa fazer o que a gente chama de planejamento do texto, né? Determinar quais são as ideias úteis que ele vai colocar naquele texto, o que ele vai colocar em cada parágrafo. Ele faz meio que um planejamento do como que vai funcionar aquele texto, né? Como que vai ser a estrutura daquele texto. E quando o aluno ele sabe muita coisa sobre o tema, sobre o título que foi proposto, ele fica sem saber como que ele vai selecionar as ideias, porque tudo que ele tem ali ele acha que é muito bom. E aí acaba acontecendo o que eu peguei na redação de um aluno que fez a vista de prova no concurso da Marinha. Esse aluno, ele, em um parágrafo, ele falou sobre vários assuntos diferentes. Quando, na verdade, a função do parágrafo é desenvolver um raciocínio curto sobre um assunto em específico. Então, cada parágrafo tem que tratar de um assunto específico. E aí, esse aluno, por não ter muito espaço na hora de fazer a redação dele, ele acabou inserindo coisa demais dentro de um parágrafo só. Então, por exemplo, os parágrafos dele de desenvolvimento, em vez de serem parágrafos aprofundados num determinado assunto, em vez de serem parágrafos que ele de fato desenvolveu, ele de fato explicou aquele assunto antes dele partir para um novo assunto, não. Ele foi incluindo coisa dentro daquele parágrafo porque, na cabeça dele, né, muito provavelmente, ele achou que ele sabia muito sobre aquele tema, então como que ele vai escolher entre uma ideia e outra na hora de fazer redação? E isso acaba atrapalhando o aluno na hora da prova. Porque se em casa a gente para e vai pesquisar, sei lá, sobre a Amazônia Azul, e a gente vê um monte de coisa interessante para falar sobre, a gente já fica na dúvida quais argumentos eu vou colocar, o que eu vou trabalhar dentro dessa redação, o que é relevante para eu colocar aqui, o que não é. Imagina na hora da prova que a sua cabeça tá a mil, você tem um tempo contando, tem uma pessoa na sala de prova toda hora te avisando quanto tempo passou e quanto tempo você ainda tem. Então, assim, é muita pressão no dia da prova para você conseguir se desvincular desse hábito de muitas ideias para um texto curto. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Pesquisem, leiam sobre temas que vão te fazer compreender um cenário geral sobre a situação. Não tenta estudar temas específicos, por exemplo, não tenta estudar sobre os desafios da doação de órgão no Brasil, como, por exemplo, foi o tema da ESA em 2017, se eu não me engano. Não tenta estudar sobre a importância da Amazônia Azul, que é um tema muito específico. Tenta estudar, por exemplo, a área da saúde, né, no caso da doação de órgãos. Então, você entendendo como que a saúde funciona, quais são as coisas que precisam ser levadas em consideração, quais são os desafios que a saúde está encontrando. Se cair qualquer coisa dentro da área da saúde, você vai conseguir desenvolver aquele texto. Ou, por exemplo, no caso da Amazônia Azul, se você estudar a importância da Amazônia Azul em si, no caso, se você estudar sobre a Amazônia Azul, você vai conseguir falar tanto sobre os desafios que a Marinha encontra na Amazônia Azul, como a importância da Amazônia Azul, por que é preciso defender a Amazônia Azul, porque você vai entender o conceito de Amazônia Azul, entende? Então essa é a dica que eu tenho para vocês. Evitem querer saber muito sobre um determinado assunto, porque às vezes também vocês vão focar todas as energias de vocês em entender um determinado assunto e a prova pode vir alguma coisa que não tem nada a ver sobre aquilo. Então busquem estudar sobre eixos temáticos. Quais são os eixos temáticos que são interessantes para você saber na hora de fazer uma prova? Por exemplo, no caso da Marinha, segurança,
desenvolvimento, tecnologia, na parte de educação, na parte das pesquisas, economia, o que é um eixo geral importante para você entender e não ter dificuldade na hora de resolver uma redação, de escrever uma redação sobre um tema mais específico. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam e que vocês, se servir, né, no caso, alterem as práticas de estudo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.